Bom dia, bom dia. Estamos entrando aí. Terminando de pegar aqui uns textos importantes para a gente ler hoje. Bom dia, gente, bom dia. Bom dia, sejam todos bem-vindos, vamos entrando. Bom dia, gente. Bom dia, bom dia. Quem tá aí? O seu Valdir, Dona Matilde, Rodrigo, Alex, bom dia. Dona Lúcia, bom dia. Adriel. Opa, Dona Matilde, mãe da Adriana, prazer ter a senhora aqui juntos, que maravilha. Seja bem-vinda mais uma vez. Tati Mendes, bom dia. A Tati, da área da saúde, já viu esse nariz fungando. Tati, esse clima de chuva acaba comigo, viu? Deixa eu mostrar, já vou mostrar para vocês aqui, se bem que agora parece que está abrindo o tempo, mas amanhecer com esse clima chuvoso me dá logo uma rinite alérgica. Diz que o pessoal hoje tá dizendo que é rinite alérgica para tudo, para não dar bandeira de que pode estar com Covid, né? Misericórdia, a gente fala disso brincando, mas é problema sério. Mas no meu caso, de fato, graças a Deus, nenhum sintoma. É só mesmo esse amanhecer chuvoso aqui de Fortaleza me deixou assim meio entupido, mas graças a Deus está tudo bem. Obrigado pelo carinho, Tati. Quem mais está aqui? O Eduardo, a Dona Célia, bom dia, Dona Célia. Lorena, direto de Goiânia, bom dia. Bom dia, Nádia. Nájila Iraídes, bom dia. Bom dia, Dona Anitta. Bom dia, Doutora Firmina, bom dia. Bom dia, o Mauro. Será que é o Mauro da banda O Verbo? Deve ser. Se for, um abraço para você, meu amigo. Gosto muito aí do teu trabalho. Quem mais? Micael, bom dia. Eu vou colocar logo aqui nos comentários o texto que nós vamos ler hoje, ok? Nós estamos fazendo um estudo bíblico do Evangelho de Marcos, capítulo 4. Então será Marcos 4, dos versos 35 ao 41. 35 ao 41. Nelly, direto do Rio, bom dia. Robertinha também está aí falando do clima chuvoso, bom dia. Cláudia, 41, peraí que eu coloquei aqui. Cláudia e Emanuel, bom dia para vocês. Publiquei e vou fixar, pronto. Tamo aí. Júlio Jorge, maravilha, Júlio Jorge, seja bem-vindo. Dá mais um minutinho aí para o pessoal ir entrando e a gente começar então a nossa leitura. Alisson, bom dia, bom dia. E é isso, eu acho que dá pra gente começar, né? O texto tá aí embaixo, dá uma olhada aí no texto, eu fixei o comentário, capítulo 4 do Evangelho de Marcos, versos do 35 ao 41, ok? Vamos começar então? Eu quero te convidar a ler comigo esse texto e depois que a gente lê nós vamos orar e aí vamos conversar sobre ele, ok? Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, eu vou ler aqui do meu computador. Diz assim: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco, assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importas que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. Ou, na tradução que eu gosto do grego, diz: Cala-te. O vento se aquietou e se fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Acaso ainda não têm fé? Eles estavam apavorados.
e perguntavam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos orar? Feche os seus olhos aí, ora junto comigo agora. Pai, muito obrigado por essa semana que se inicia. Obrigado, Deus, pela tua bênção sobre nossas casas, mesmo, Deus, em dias difíceis, mesmo quando as evidências não são tão claras e perceptíveis, mas nada invalida, Deus, a verdade de que tu és um Pai amoroso e que no meio das lutas o Senhor está sempre de mãos estendidas sobre o teu povo. Nós te agradecemos por essa verdade, por essa certeza. Nós agradecemos por quem tu és, tu que não mudas, tu que tens autoridade sobre os mares, sobre os ventos da vida. Nós confiamos em ti e descansamos no Senhor hoje e ao longo dessa semana, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente. Olha, quem me conhece já deve ter ouvido pelo menos umas 2 ou 3 mensagens minhas sobre esse texto. Aqui o evangelista Marcos narra logo no 4º capítulo esse momento da travessia em que se abate um forte vendaval e chuva sobre o Mar da Galileia. Na verdade é um lago, né? Mas é chamado de Mar da Galileia. Mateus registra no capítulo 8º e Lucas também no capítulo 8º. Esse é um texto muito importante e muito cheio de imagens, né? O barco, a tempestade, o medo versus a fé, tem muita coisa para a gente explorar aqui. E eu preciso começar, contudo, dizendo para você que uma compreensão maior desse texto só será possível se você lê-lo junto dos próximos 2 relatos que virão no capítulo 5 do Evangelho de Marcos. Logo no capítulo 5, no verso 1, tem a cura de um endemoniado. E logo em seguida, a partir do verso 21, tem o relato da cura da filha de Jairo e da mulher do fluxo hemorrágico. Então é o poder de Jesus sobre a saúde e eventualmente sobre a morte. Bem, esse texto da travessia do Mar da Galileia e de como Jesus acalma a tempestade é o relato do poder dele sobre as forças naturais. Ele que olha para o vento e fala com o vento e diz, calado, né? Silencia-te. E então se faz completo silêncio, ou como o tradutor aqui botou, fez-se completa bonança. Então, para começar, você precisa entender o que é que o Marcos, que foi o primeiro a escrever um evangelho, né? A trazer esta narrativa das boas novas de que o reino de Deus havia chegado com Jesus Cristo, o Marcos escolhe colocar esses relatos sequenciados. Primeiro, o poder de Jesus sobre as forças naturais. Depois, no exorcismo, que vem no início do capítulo 5, o poder de Jesus sobre as forças sobrenaturais. E, por fim, o poder de Jesus sobre a doença e a morte. Por que ele escolhe fazer essa sequência de relatos? Porque na mente do homem da Palestina do século I, isso é muito comum do homem antigo que tinha esse tipo de visão de mundo, você olhava para alguns elementos da natureza de forma muito mística e às vezes até mitológica. Então, por exemplo, havia uma crença muito popular, isso não tem nada a ver com religião, mas uma crença de que debaixo das águas do mar havia um monstro ou havia algo que estava em constante ameaça para com os navegadores, os pescadores. Isso é fácil da gente compreender por que é que antigamente se pensava assim, porque tudo aquilo que a gente não consegue explicar, a gente acaba especulando e criando histórias a respeito, não é verdade? Então, não havia conhecimento, não havia oceanografia, não haviam mergulhos científicos para se descobrir o que tinha lá embaixo. Então, o que a gente não vê, a gente conjectura a respeito. Então, tinha uma crença mitológica desse monstro marinho que a qualquer momento podia devorar os navegadores. Havia uma percepção também muito genérica sobre forças demoníacas. Havia também uma concepção muito fatalista sobre as forças naturais da degeneração física da matéria, ou seja, da doença.
Então, olha essas três realidades. Um mar que está revolto, um endemoniado que se mostra cativo de forças que não se conhecem, mas que são forças espirituais, e uma menina que está na beira da morte, de 12 anos de idade, e ninguém sabe o que está acontecendo. Então, diante dessas três realidades pouco explicadas, mas extremamente fatalistas na concepção, na visão de mundo do homem da época de Jesus, Jesus vem e diz: eu tenho total autoridade sobre essas realidades paralelas que vocês não conhecem, portanto não sabem explicar e, portanto, a temem tanto. Jesus tem total autoridade e controle sobre aquilo que nós tememos. Tememos muitas vezes por não conhecermos, tememos muitas vezes por termos tido experiências prévias ruins e então nos enchemos de medo de que estas voltem e nos prejudiquem novamente. Jesus começa esse nosso estudo hoje dizendo assim: olha, para você que tem medos, seja pela ignorância ou pela experiência, você pode ficar tranquilo, porque eu tenho o controle sobre todas as coisas e sobre todas as realidades. Amém, gente? Esse é um primeiro ensinamento importante para nós aqui. E aí então diz que o mestre dormia, e particularmente essa é uma passagem que eu gosto de sempre repetir. Tem gente que já cansou de me ouvir falar sobre isso, porque o mestre aqui está dando mais uma imagem concreta do que significa uma vida que confia nesse poder sobre o desconhecido, o poder sobre as realidades que nos amedrontam. Quando a gente confia nesse poder de Deus, o que acontece é que no meio das tormentas, no meio dos vendavais, nós somos convidados a dormir. E esses dias eu falei, deixa eu ver se eu me recordo, eu escrevi uma frase que aí depois que eu escrevi eu mesmo gostei e falei, cara, não é que ficou legal essa frase? Como é que foi? Eu disse algo mais ou menos assim: Jesus dormia no barco, Jesus como Deus e como homem. Então eu disse, Jesus dormia no barco, não porque como Deus ele se colocasse indiferente às necessidades do homem, mas porque como homem ele ensinava o princípio da confiança e do descanso aos seus discípulos. Foi algo mais ou menos assim. Mas às vezes olhar para Jesus dormindo no barco pode suscitar em nós esse mesmo questionamento que os discípulos correm para fazer. Os discípulos acordam o mestre e dizem assim: mestre, olha só essa situação aqui, é água para todo lado, nós que somos pescadores estamos acostumados em pegar temporal no meio desse mar aqui da Galileia, a gente nunca viu isso, a gente acha que vai morrer. Mestre, não te importas que pereçamos? Às vezes a gente tem essa vontade de olhar para um lado, para o outro e dizer: Senhor, está tudo tão difícil, essa pandemia, essa crise, a crise de relacionamentos, gente pirando dentro de casa. Mestre, aqui no meu interior está tudo tão difícil. Senhor, cadê o Senhor? Não te importas que pereçamos? Então, diante dessa nossa, desse nosso rompante de desespero, de quem acha que está à mercê apenas da força dos ventos, das circunstâncias, do acaso. Às vezes a gente entra em desespero porque lá no fundo a gente acha que está à mercê disso, de governantes. E aí Jesus chega e diz: aprendam a descansar, aprendam a repousar a cabeça num travesseiro, né? No travesseiro da confiança, no travesseiro da palavra, no travesseiro do caráter do Deus em quem vocês dizem crer. Aprendam a descansar no meio das tormentas. Essa é uma segunda lição forte para nós. A palavra nos diz no livro dos Salmos, Salmo 127, nos diz que aos seus filhos o Senhor os dá enquanto dormem. Não é que a gente vai dormir para receber tudo de mão beijada, né? O Senhor nos chama à luta. Sim, a gente corre atrás, a gente faz por onde, a gente faz dever de casa, a gente se prepara, a gente usa dos recursos e da força que o Senhor nos deu. Então, de maneira alguma, isso é um convite à passividade ou à indiferença.
que na verdade estão mascarando apenas preguiça e apatia. É um convite a uma confiança responsável, ao que nós chamamos de espera ativa. Ativa não porque vive no ativismo, ativa porque decidiu confiar. E a confiança em Deus é uma ação primeira, que condiciona todas as demais ações. Então, no meio da crise, Jesus está dizendo: esperem confiantemente no Senhor, e Ele ouve a sua causa e não fecha os seus ouvidos ao seu clamor. Durmam no meio da tempestade, porque aos seus o Senhor os dá enquanto dormem, não o sono da preguiça, mas a espera confiante de quem descansa nos braços do Pai. Bem, partindo desta lição para frente, tem uma outra e com ela eu quero começar a nossa conclusão aqui, e que essa está nas entrelinhas do texto e numa leitura rápida você acaba não percebendo, mas é muito importante para nós nos depararmos com a realidade e com a inevitabilidade das tempestades da vida. É quando diz aqui no verso de número 35, logo no primeiro verso do nosso trecho, Jesus diz aos discípulos: vamos para o outro lado. Eles estavam numa margem do Mar da Galileia e eles iriam passar para outra margem. Só se faria isso num barco. Outros barcos seguiram o barco de Jesus. Então nós vemos ali uma série de pessoas envolvidas em uma travessia que havia sido iniciada por uma palavra de ordem da parte do próprio Deus. O Deus encarnado em Jesus Cristo havia dito: vamos atravessar. Então, olhando para aqueles barcos empreendendo a travessia, nós poderíamos dizer o seguinte: está ali um grupo de homens, e talvez mulheres juntos, que estão fazendo exatamente o que o Deus encarnado, Jesus Cristo, os ordenou a fazer. Eles estavam atravessando, conforme Jesus havia dito. Pausa aqui para você pensar comigo em algo. No final do capítulo, no final do livro de Atos dos Apóstolos, o apóstolo Paulo está numa embarcação como prisioneiro, junto com outros prisioneiros, sendo enviado para Roma, porque ele havia apelado para César. Então César iria, comandar, não o próprio imperador, mas, digamos, o Tribunal Superior Federal, O STF ali iria comandar lá de Roma, tá, gente? Entendam aí o contexto. O julgamento de Paulo, cidadão romano, fez uso do seu direito. Então ele está indo para Roma. E ele para num lugar na ilha de Creta chamado Bons Portos. E dali ele percebe que o inverno seria rigoroso. E ele diz ao capitão da embarcação: vamos ficar o inverno aqui tem estrutura para nos acolher durante os 3 meses de inverno e depois a gente vai. O capitão não ouve o conselho de Paulo e vai de maneira desobediente ao conselho, à sugestão, talvez ao insight espiritual do homem de Deus, e ele resolve ir. No que ele resolve ir, um tremendo de um toró dilacera o barco, e aí tem todo aquele naufrágio que dura dias até o Paulo e seus companheiros de viagem se acharem numa ilha chamada Malta. Mas então volta agora para o relato aqui de Marcos 4. Nós colocamos 2 situações. Uma foi o capitão do barco, da embarcação, que saía de Bons Portos dizendo: não, teimosamente a gente vai, porque quem manda aqui sou eu. Às vezes a gente quer dar rumo aos nossos barcos nessa teimosia, nessa cabeça dura. E diz: não, eu quero ir, é para lá que eu estou pensando em ir, e vamos para frente. Lá no fundo eu talvez até desconfie que não seja muito o que Deus quer, mas eu quero tanto, meu ego quer tanto, isso vai ser tão importante para a minha autoafirmação que eu vou. Então essa é quando a gente lança, sobe as velas e vai, mas vai na desobediência, vai na cabeça dura, vai como Jonas foi. Deus mandou ele seguir para Nínive e ele pegou um barco para a Espanha, que era justamente o que o texto bíblico chama de Tarsis.
direção da Espanha. Bem, gente, só que aqui é diferente. Aqui os discípulos não estão indo de cabeça dura. Aqui pode até ser, deixa eu explorar essa cena, pode até ser que Pedro, um pescador experiente, ouviu Jesus dizendo, vamos para a outra margem. Aí Pedro olhou assim para as nuvens, como eu estou olhando aqui agora, está claro a beça, e disse assim, olha, vai chover. E tá com cara de que vai cair um toró daqueles, tipo aquele que a gente passou outro dia, né, João? Lembra, João e André? Um toró daqueles que quase afundou a gente, cara. Rapaz, o tempo tá prometendo, vai chover brabo. Pode ser que Pedro tenha pensado isso. Só que mesmo assim foram. Por quê? Porque o mestre havia dito, vamos para o outro lado. Então pronto, eu quis construir toda essa imagem para você ver que aqui não se tratavam de homens que estavam fazendo o que queriam. Aqui era um barco com os discípulos, outras embarcações, pessoas envolvidas em uma ação comandada pelo próprio mestre. Vamos para o outro lado. E esse é o ponto, porque mesmo na nossa obediência, mesmo na nossa inclinação bem intencionada de seguir as orientações do mestre, de ler a palavra de Deus, por exemplo, e colocá-la em prática nas nossas vidas, e seguir os princípios divinos nas nossas decisões, na nossa ética, mesmo a gente querendo fazer o que é certo e estando convictos de que estamos alinhados com a vontade de Deus, mesmo assim, o que o texto diz? Que levantou-se, verso 37, um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este se foi enchendo de água. Esse é um princípio muito importante, como eu disse, às vezes passa desapercebido, o princípio de que seguir a vontade de Deus e obedecê-lo não nos blinda contra os vendavais da vida. Eu tenho certeza que você conhece gente muito querida, muito de Deus, que sofreu ou que está sofrendo nessa pandemia. Tenho certeza que você não só conhece, como talvez pode até ser essa pessoa. E sendo essa pessoa, pode ter tido os seus momentos de fraqueza, onde, no alto da nossa humanidade arrogante, a gente olha para os céus e diz, Senhor, eu estou fazendo o que o Senhor manda. Eu tento ser um bom cristão, uma boa cristã, e mesmo assim, esse temporal na minha vida agora, essa crise, o meu negócio que ficou tanto tempo para ser construído, sonhado, tanta burocracia que eu precisei vencer para começar meu negócio, e agora, Deus, nessa crise, o Senhor está permitindo que isso aconteça. Isso é, de certa forma, arrogante, absolutamente arrogante, e a gente olha para os céus e, cheios de razão, faz essa pergunta para Deus. Então se lembre desse princípio, que obedecer a Deus não tem a ver com a garantia de que os ventos não vão soprar contra as nossas embarcações. Não tem a ver com essa garantia. Obedecer a Deus tem a ver com uma confiança de quem sabe que mesmo no meio dos ventos, o Senhor está conosco. Mesmo no meio da tragédia. Lembram-se da embarcação que Paulo foi obrigado a embarcar porque era prisioneiro, ele não tinha escolha. O capitão foi teimoso, disse que ia mesmo com sinais de um inverno rigoroso. O que aconteceu? Papocou tudo, quebrou o barco inteiro, eles perderam tudo que tinha dentro do barco, mas Deus preservou todas as vidas. Deus desviou quase 900 quilômetros da rota em que eles estavam seguindo para Roma, os fez chegar sãos e salvos na ilha de Malta e ainda cumpriu grandes propósitos divinos ali, através de Paulo e seus companheiros. Então veja, mesmo na nossa teimosia, a gente está falando que seguir nos caminhos que Deus quer não nos impede de levar pauladas da vida. E seguir em caminhos que o nosso ego e o nosso ventre anseia, também não nos impede. Pelo contrário, até nos leva de maneira consequente a esses resultados terríveis.
Mas em ambos os casos, olha que lindo isso. Em ambos os casos Deus diz: eu estou contigo. Eu sei que você é teimoso, eu sei que você é teimosa. Se você caminhar na minha vontade e tentar minimamente, mas tentar de coração honesto, caminhar comigo, seguindo aquilo que eu quero para você, eu não garanto que você não passará por problemas, mas eu garanto que no vale da sombra da morte, se estes vierem, eu estarei contigo e nada te faltará. Agora, se por causa da tua teimosia, desobediência e egoísmo, você resolver seguir outros caminhos que não me agradam, você está por tua conta. E a chance de você se dar mal é muito grande. Agora, ainda assim, eu vou te dar chance de arrependimento. O meu espírito convencerá o teu coração da justiça, do pecado e do juízo. E uma vez convencido deste pecado, da desobediência, eu te chamo ao arrependimento. E uma vez arrependido, o profeta Isaías diz: Deus não resiste a um coração quebrantado e a um espírito contrito. Uma vez você arrependido, de maneira irresistível, eu vou derramar a minha graça para você, e mesmo no meio da tua desobediência, eu posso te fazer chegar em lugares que você nem precisava ter ido. Mas porque foi cheio de cabeça dura, ali eu ainda cumpro propósitos meus através de você. Eu desconfio que seja nisso que Paulo estava pensando quando escreveu Romanos 8, quando diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo os seus bons propósitos. Todas as coisas, aquelas que a gente faz querendo acertar e aquelas que a gente faz seguindo o caminho da desobediência. Mas caiu em si, arrependeu-se e pegou o rumo de volta para a casa do Pai, o Senhor ali derrama graça, cria a oportunidade do recomeço e faz com que tudo coopere para o nosso bem. Os discípulos obedeceram e foram para outra margem do rio. E veio um pau d'água horroroso. Eles, cheios de direitos, arrogantes, porém legítimos, disseram: Mestre, Deus, o Senhor não está preocupado conosco? E então Jesus disse: aprendam a descansar. E aí eu termino dizendo que quando eles viram que Jesus, com o poder da sua voz, ele acalmou as águas e os ventos, eu termino te lembrando que estes homens eram judeus. E como homens judeus, conheciam as Escrituras. E eles conheciam, por exemplo, o Salmo 65, verso 7, que diz assim: Tu que acalmas o bramido dos mares, o bramido de suas ondas e os tumultos das nações. Eles conheciam o Salmo 89, verso 9, que diz assim: Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as tuas ondas, tu as acalmas. Eles também conheciam o Salmo 107, a partir do verso 28, diz assim: Na sua aflição clamaram ao Senhor e ele os tirou da tribulação em que se encontravam. E o verso 29 diz: Reduziu a tempestade a uma brisa e serenou as ondas. Esses homens, com estes textos em mente, observam Jesus acalmando as ondas cheias de revolta, revoltas, e eles se entreolham e eles dizem: quem é esse que acalma as ondas com a sua voz? Eu conheço o que a palavra diz a respeito de Deus. É Deus quem acalma as ondas com a sua voz. É Deus quem usa a sua voz para dizer: haja luz, e o que era trevas e caos fica agora em ordem e cheio de luz. Então, eles olham para Jesus e o texto então nos fala que o medo que eles tinham da onda era insignificante. Eles não precisavam temer aquilo, porque Jesus estava no barco com eles. O medo agora é outro.
O medo agora é cheio de reverência, é cheio de assombro por estarem na presença do único capaz de, com a sua voz, acalmar as tempestades dos nossos corações. Eu deixo você hoje com esse texto, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versos 35 a 41, porque desconfio que o seu coração pode estar como este mar da Galileia, passando por uma tempestade terrível, com ventos fortes. E desconfio também que o seu coração se identifique igualmente com o barco no qual os discípulos estavam levando Jesus, jogado de um lado para o outro e enchendo os discípulos de pavor, de medo. Mas eu desconfio também que hoje você sintonizou aqui no Instagram, ao vivo comigo, tem gente que vai ver depois, e essa palavra é para você também que está vendo depois. Eu desconfio também, e na verdade isso é apenas retórica, porque eu tenho absoluta certeza, não desconfio, tenho absoluta certeza de que você entrou aqui nesse estudo hoje para que Jesus te lembrasse que se Ele estiver na embarcação que é o seu coração, você pode ficar tranquilo e descansar, que não existem chuvas, não existem poderes espirituais do mal, não existem poderes naturais que levam à morte, como o Covid, como quaisquer outras doenças. Não existem temporais de crises nenhumas que sejam capazes de abalar aqueles que nele confiam. Que você seja lembrado disso hoje e que isso te fortaleça. Agora, é preciso que o teu coração seja de fato essa embarcação dentro da qual Jesus está. Tem muita embarcação bonita, pomposa, mas que só tem dentro dela religião, tradicionalismo, aridez, superficialidade. Se no teu coração tiver de fato a presença do Mestre, do Salvador, pode ficar tranquilo. Os ventos virão, é certo. Esteja você em obediência ou não. As águas vão bater forte em situações, mas a gente pode descansar tranquilo. Fecha os seus olhos agora, baixa a sua cabeça, se concentra aqui e vamos orar juntos. Querido Deus, muito obrigado por essa garantia, acima de tudo é uma garantia, Deus. Nós te louvamos por isso, nós te pedimos perdão, Senhor, por tantas e tantas vezes em que a gente se acha no direito de questioná-lo porquê das tempestades da vida, quando na verdade o Senhor nunca nos prometeu que seríamos livres ou imunes a ela. O que o Senhor sim nos prometeu é que estaria conosco sempre, mesmo no meio delas. Então nós te agradecemos por essa garantia. E eu oro, Deus, também de maneira muito específica por pessoas que estão ouvindo aqui agora e que conhecem apenas uma religião, uma tradição, mas se forem ser honestas em seus corações, hão de admitir que não têm um relacionamento profundo, cotidiano, diário e intenso, real, contigo, Jesus. Por isso eu oro por essas pessoas para que entreguem seus corações, para que convidem o Senhor para dentro de suas embarcações, para que de fato se rendam ao teu senhorio e que sejam assim abençoadas pelo Senhor. Nós oramos pedindo tua provisão material, pedindo, Deus, a tua intervenção sobrenatural sobre vidas que estão enfermas, pessoas que estão padecendo. Nós clamamos, meu Deus, por pessoas que estão padecendo, clamamos por cura, por misericórdia do alto, clamamos pelo nosso país, clamamos pelo nosso mundo, clamamos pelos nossos governantes. Deus, derrama sabedoria, Pai. Nós te pedimos assim, meu Deus, tem misericórdia.
Mas no fim de tudo, nós queremos aprender a descansar, porque sabemos que conosco o Senhor está. Obrigado por isso, que o Senhor continue falando conosco ao longo desta semana, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Maravilha. Agora esquentou aqui nessa varanda, viu? Vim pra cá porque tava o friozinho da chuva, mas agora tá quente pra caramba. Deixa eu mostrar aqui pra você como tá. Agora ficou bonito aqui o tempo. Deixa eu virar a câmera aqui.